Eu vou começar a segunda rodada agora com o Zé Eduardo Cardoso. A lei das fake news, ela ameaça a liberdade de expressão de fato? Se ela for um texto, Luciana, calibrado, bem posto, bem ponderado, eu acredito que não, porque ela vai estar justamente naquele limite em que ela contém o abuso à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito que pode ser abusado, como qualquer direito. Então, nesta perspectiva, essa lei tem que se postar neste limite. Eu não tenho que esperar que ocorra o abuso para evitar a sua contenção. Eu tenho que criar os meios necessários para que ele não possa ocorrer. E é claro que aí a Samantha tem toda a razão, eu tenho que evitar a censura. Ou seja, eu não posso censurar questionamentos, reflexões, debates, mas eu posso barrar a mentira indiscutível. Eu posso barrar a incitação ao ódio. Eu posso barrar a intolerância, o preconceito que atinge as pessoas e que estão postos na internet, inclusive agasalhados por um indevido anonimato. Eu tenho que ter como pegar aqueles que fazem isto. Eu tenho que ter como até responsabilizar a posteriori aqueles que fazem isto. Por isso eu preciso de situações de transparência, de acompanhamento e de melhor aparelhamento da sociedade para enfrentar situações desse tipo. Quem já teve a sua imagem atingida pela internet e sabe que é muito difícil às vezes você conseguir saber quem é o autor, nem mesmo a repressão a posteriori você consegue ter. Então eu preciso ter mecanismos, regras que deem transparência às redes, equilíbrio às redes, que eu possa enfrentar esse mal do nosso século, dessa primeira parte do nosso século, que são as chamadas fake news, que geram ódio, intolerância, desinformação e desagregação social. Muito bem, Samantha, a lei das fake news ameaça a liberdade de expressão? Lu, da maneira com que está no projeto de lei, sim. Eu concordo com o que o ministro Zé Eduardo Cardoso colocou da questão do anonimato, até porque a Constituição é muito clara, né? Ela veda o anonimato, ou seja, aquele que emite uma opinião, ele tem que ser responsabilizado pela opinião que ele emite. Só que isso dentro da internet tem que ser muito bem regulamentado, porque por outro lado, a gente também tem um outro direito fundamental, também no artigo 5º, que é o direito à intimidade e à privacidade. Então tem que sopesar esses dois direitos em conflito. O que eu vejo de complicado no projeto de lei sobre fake news? Primeiro, o que nós vamos definir como fake news? O que vem a ser fake news? Qual é esse tipo jurídico de fake news? Porque todo mundo pode interpretar um fato de maneiras diferentes. A gente sabe isso dentro do direito. Até para dizer que uma norma é clara, eu interpretei, eu fiz um juízo de valor. Então, emitir juízos de valores e interpretações de fatos faz parte da atividade de qualquer ser humano. Agora, o projeto de lei fala em fake news e desinformação. E aí, eu vou me permitir ler o que eles entendem por desinformação. Conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação ou colocado fora de contexto, manipulado ou forjado com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. O que seria esse fora de contexto? O tipo está muito aberto. Então, eu vou deixar para que cada empresa defina o que ela entende por fake news ou não. E um outro aspecto importante, se eu fiz uma postagem achando que não é fake news, não considero fake news, isso vai ser automaticamente retirado das redes sociais? Eu vou ter o direito de me defender? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 14, que estabelece que uma vez notificada as redes sociais, as empresas, tem 24 horas para tirar o conteúdo, será que a gente não tem que pedir mais eficácia no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados do que efetivamente regular essa atividade e esbarrar na censura ou na licença? Ou seja, será que essa violação à liberdade de expressão, que vai ser tão danosa à nossa democracia, justifica o combate à fake news? Será que não é por meio da educação, da gente fortalecer os veículos de comunicação, políticas públicas de Estado, melhorando a educação? Será que isso por si só não vai melhorar o combate à fake news? Ou seja, que a gente ensina nas escolas que não se deve propagar fake news. Será que isso não é mais eficaz do que simplesmente proibir? E quem vai controlar efetivamente se as empresas vão tirar ou não? Não é? Isso vai implicar num custo alto para essas empresas. Quem é que vai monitorar? Com que critérios? A lei não dá os critérios. Zé Eduardo já está fazendo aí uma série de anotações, eu vi, mas eu queria botar mais uma pergunta aí para suas anotações, que é o seguinte: a lei prevê que as Big Techs tenham sedes aqui no Brasil
para poder fiscalizar e responderem judicialmente. Isso seria uma boa? Isso é possível ou não? É rigorosamente correto, porque senão elas se furtam a responder perante a lei brasileira. Me parece correto. Aliás, o que é importante ter claro é aquilo que eu disse, partindo de uma ideia de presunção de boa-fé da mensagem divulgada, há uma diferença entre fato e interpretação do fato. Eu não posso dizer que é uma interpretação possível, partindo do exemplo da Luciana, que o presidente Lula estava dentro do Palácio do Planalto naquele dia. Isto é fake news, faticamente comprovada, porque ficou claro e evidenciado para o país que ele não estava. Isto é uma fake news. É quando não há base fática. Se eu quero dar interpretações, como por exemplo, o presidente Lula deveria ter chegado mais cedo, o presidente Lula deveria ter chegado mais tarde, isso é interpretação, isso não pode ser considerado fake news. Agora, a fake news é o fato inverídico, é a mentira. É dizer-se, eu tenho estudos que as urnas eletrônicas não funcionam e que distorcem, e não se apresentar estudo nenhum e divulgar isto. Ou seja, isto é fake news. É claro que não é simples, numa primeira lei, inclusive, você definir essa tipificação. Agora, isto é necessário. Esta lei é necessária. A lei de proteção de dados não permite solucionar esse problema, mesmo que eu dê uma interpretação muito ampliativa a ela. Este é um outro problema. Não se trata de proteger dados, se trata de criar mentiras, divulgar mentiras, manipular pessoas a partir das suas preferências e gostos, dos seus ódios e simpatias. É isto que nós temos que evitar. Nós não podemos mais ter uma sociedade do ódio como nós temos hoje. E a fake news é o principal combustível de geração deste ódio. Nós temos que nos respeitar divergindo, como faço eu aqui, Samantha. Até hoje temos mais concordância do que divergência. Mas isto é saudável. O que eu não posso é mentir, eu não posso pegar um fato, distorcê-lo para que o fato deixe de ser fato. Isso não é interpretar, isso é atingir a essência da verdade. E esta lei, portanto, é necessária. Se será a melhor lei, não será a melhor lei, isso é um problema que a evolução vai nos demonstrar. Agora, que nós precisamos ter uma lei imediatamente, até para que possamos testá-la socialmente e até aprimorá-la, acredito que é de fundamental importância. Muito bem, Samantha, a gente deveria ter sede, então, as Big Techs aqui no Brasil para responder judicialmente? Então, o projeto de lei estabelece isso, mas eu me pergunto, essas empresas transnacionais, elas quase não têm sede, elas são empresas que operam em vários países. Será que a gente colocar uma lei como essa, essas empresas podem dizer, não vou operar no Brasil? Porque a gente sabe que a internet, ela rompeu com o monopólio da informação, ela democratizou a informação, ela é um instrumento extremamente importante do qual hoje o ser humano não vive mais, e importante para a democracia, mas também não pode ser uma terra sem lei. A gente precisa de uma regulação, mas eu me pergunto, obrigar essas empresas a terem sede aqui não viola lá no artigo 170 da Constituição a liberdade econômica, a gente não entra numa regulação internacional nesse sentido. Quando eu penso em regulação de redes sociais, eu me pergunto se nós, como país, podemos sozinho regulamentarmos isso, uma vez que isso diz respeito a empresas que não têm sede aqui, empresas que operam em outros lugares. Será que a gente não precisava de uma regulação internacional nesse sentido? Será que só o Brasil proibir vai ser efetivamente possível? Será que isso não é uma restrição muito grande à liberdade de expressão, sem a gente ter a contrapartida dos benefícios que isso traz? Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque essas empresas podem se negar e a gente vai ficar sem esses instrumentos de divulgação de informação e tudo mais. Claro que os fatos demandam interpretação. O exemplo que o ministro Eduardo Cardoso deu é bastante claro. Esta é uma fake news, não é? Quando você tem um fato controverso e você cria uma interpretação, né? uma versão que é sabidamente não verídica. Agora, há linhas que são muito tênues. Se eu pegar a imagem do ministro do GSI, eu vou ter uma interpretação, o ministro José Eduardo Cardoso vai ter outra, e qual vai ser a interpretação oficial? Quem vai definir o que é fake news ou não? Porque a gente também tem que partir do pressuposto que tem pessoas que agem de boa fé, que fazem uma interpretação e não têm um intuito. Eu acho que é muito importante a gente definir aí a questão do dolo, ou seja, a intenção, o propósito da pessoa em divulgar fake news, e não muitas vezes o erro, o equívoco que acontece na grande maioria das pessoas. Zé Eduardo. Olha, eu acredito que quem vai definir, quem vai acompanhar é um órgão que não é de governo. Ele não pode ser vinculado ao partido político A, B ou C ou D. Ele tem que ser plural, a meu ver. Essa é a minha compreensão. Um órgão que tem assento em diferentes segmentos da sociedade civil. Isto que me parece democratiza as coisas. Não pode ser um órgão aparelhado pelo governo eleito, pelo governo em exercício. Não pode ser.
Segundo lugar, Samantha, até se ter uma construção internacional dessa regulamentação, já morremos todos. É necessário que os países tenham isso. E já países estão preocupados com isso, porque efetivamente isso passa por experiências normativas. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era ministro, nós tivemos a oportunidade de fazer o Marco Civil da Internet, que foi uma construção que deu bastante certo, embora já tenham pontos que precisam ser tocados. Isto na vida é fundamental, ou seja, ter experiências, correr riscos, para tentar acertar, mas se errar, se melhora. Esta lei hoje é de fundamental importância para a nossa democracia e para todos os brasileiros e brasileiras. Samantha, você tem 6 segundos ainda. Bom, eu vou discordar da ministra porque eu acho que errar em tema de liberdade de expressão é comprometer muito a democracia. Esse assunto tem que ser mais debatido e discutido na sociedade. Muito bem, eu agradeço pelo debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. Eu vou começar pelo Zé Eduardo Cardoso. Samantha, pelo que eu entendi, nós temos uma grande concordância que é no sentido de dizer, olha, o direito à liberdade de expressão não agasalha a possibilidade de produção de fake news. Claro? A teu ver, não é necessário delimitar isso de alguma forma? Para que nós tenhamos segurança jurídica, inclusive, em relação ao limite da liberdade de expressão? Não seria a lei um instrumento adequado para fazer isso? Note, eu não estou discutindo qual lei, estou discutindo se não é a lei. E se é uma lei que faz isso, se é uma regulamentação que faz isso, por que não discuti-la agora no Congresso Nacional? Bom, ministro, a regulamentação de um direito fundamental, eu fico me questionando se é possível, constitucionalmente, uma lei restringir a amplitude de um direito fundamental como a liberdade de expressão. Até porque a penalização da liberdade de expressão que nós temos, que é calúnia, difamação e injúria no nosso Código Penal, ela é repressiva, ou seja, ela não limita a liberdade de expressão, ela pune o exercício da liberdade de expressão que incorre em calúnia, difamação e injúria. E eu tenho a percepção que, de acordo com o nosso arcabouço constitucional, o mais correto seria o quê? A responsabilização daqueles que emitem fake news, mas não a proibição, não essa ideia muito tênue que esbarra em licença ou em censura. Eu acho que isso é um risco muito grande para o regime democrático. Nós tivemos uma conquista enorme na Constituição de 88 com a liberdade de expressão, e é através da liberdade de expressão que a sociedade evolui e que a democracia se consolida. Eu tenho medo de um órgão privado regulamentar isso. Samantha? Bom, a minha pergunta para o ministro Zé Eduardo Cardoso é, falando hipoteticamente, se essa lei é aprovada e nós temos essa regulamentação ou criminalização da fake news, o senhor entende que o Estado vai ter como fiscalizar esses provedores da internet na retirada de conteúdo? Nós teríamos essa estrutura? Se nós diferenciarmos Estado de governo, sim. Eu tenho que ter um órgão plural de Estado que contemple diversos segmentos da sociedade que possa acompanhar isso e tomar as medidas cabíveis. Se eu não tiver isto, não haverá mais equilíbrio nas redes. Nós sabemos como as coisas funcionam com robôs, com manipulação, com captura de dados para saber as preferências das pessoas e poder melhor manipulá-las. Ou seja, na medida em que isto não for enfrentado, eu não terei equilíbrio e não terei realmente uma situação de não manipulação das redes para fins dos mais odiosos e desumanitários possíveis. Então, diante disso, eu acho que é perfeitamente possível, sim, que a lei discipline os limites dos direitos. Para isso existe a lei. Ou seja, a lei existe para regular os limites dos direitos. No caso, o direito à liberdade de expressão e do direito de informação. Se não tiver uma regulamentação sobre isto, tudo fica solto, leve, vazio e acaba gerando consequências maléficas para todo mundo. Muito bem, eu agradeço a participação dos dois até agora. A Samantha Maia continua aqui comigo e eu me despeço do ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, mas daqui a pouco tem mais debate direto aqui no terceiro bloco do nosso programa.